Boa tarde a todos! Hoje vamos contar o relato real de Maísa, uma mulher de 45 anos e como ela fez de tudo com Rafael para salvar seu casamento. Meu nome é Maísa, eu quero compartilhar minha história, meu maior segredo. Muitos vão me julgar, mas eu não me importo, deu super certo para salvar meu casamento. Por fora, minha vida parece perfeita. Sou casada com Tom há mais de 20 anos. Temos 2 filhos incríveis, Lucas, de 22 anos, e Janaína, de 25. Construímos juntos uma casa, uma família e, em muitos sentidos, um legado. Mas, por dentro, carrego uma tristeza que há tempos não consigo ignorar, como uma sombra que se estende sobre tudo que deveria ser luz. Meu casamento com Tom, antes cheio de paixão e cumplicidade, se tornou algo frio, mecânico. Ele é um bom homem, mas o tempo e a rotina o desgastaram. O homem que um dia me fazia rir e tremular de emoção, agora mal me olha nos olhos. Nossa comunicação se resumiu a questões práticas e o afeto entre nós parece ter evaporado. À noite, dividimos a cama como 2 estranhos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ele não me toca mais. Parece que não sente mais desejo por mim. Não vou julgá-lo, eu também não ando sentindo por ele, mas eu ainda sinto desejo. Só não quero mais a rotina da nossa intimidade. Quero algo diferente. Sinto saudades de quem éramos, da intensidade que compartilhávamos, mas, ao mesmo tempo, uma dúvida cruel me assombra. Será que ainda somos capazes de resgatar aquilo? Foi numa tarde chuvosa, enquanto observava o movimento das gotas na janela, que uma ideia me ocorreu. Talvez o problema fosse o ambiente, a monotonia da nossa rotina. Decidi então convidar Janaína e o namorado dela, Rafael, para passarem o fim de semana em casa. Acreditei que a presença deles poderia trazer uma energia nova, um frescor, quem sabe, aliviar a tensão que havia se instalado entre mim e Tom. Rafael sempre me chamou a atenção, não apenas pela sua aparência, mas pelo jeito caloroso e envolvente que ele tinha de se comunicar. Ele sabia usar as palavras, gestos e olhares para cativar quem estivesse ao seu redor. Em contraste, Janaína era como o pai, mais reservada, ainda que amorosa. Na minha mente, a ideia era simples e inocente. Talvez a alegria contagiante do casal trouxesse um pouco de vida para a nossa casa. Mal sabia eu o quanto aquele fim de semana mudaria tudo. Quando Rafael chegou, fui pega de surpresa. Ele era mais jovem do que eu imaginava, talvez perto dos 30, e tinha uma presença que parecia ocupar todo o ambiente. Era alto, de olhar firme e sorriso fácil, mas o que realmente me chamou a atenção foi o jeito que ele interagia com as pessoas. Ele não apenas ouvia, ele prestava atenção, como se cada palavra dita tivesse um peso especial. Havia algo nele que fazia com que você se sentisse importante. Nos primeiros momentos tentei não pensar muito sobre ele, afinal era apenas o namorado da minha filha, um jovem simpático e educado. Mas, com o passar das horas, comecei a notar detalhes que me desconcertaram. Havia algo no jeito como ele olhava para mim. Não era invasivo, mas também não era acidental. Seus olhos cruzavam os meus por um segundo a mais do que o necessário, e isso era suficiente para me fazer questionar. Ele era gentil de um jeito que eu não estava acostumada. Comentou sobre o perfume que eu usava. É delicado e marcante. Combina com você. Depois, elogiou o jantar que eu preparei, dizendo que era o melhor que tinha comido em muito tempo. Até notou quando troquei a posição de um quadro na sala e disse que o ambiente parecia mais harmonioso assim. Eram gestos simples, mas para alguém como eu, que há anos se sentia como parte da mobília da casa, esses detalhes me atravessaram. De início, achei que era minha cabeça me pregando peças, talvez fruto de uma carência acumulada, mas, a cada dia, ficava mais difícil ignorar o efeito que ele tinha sobre mim. Não era só o que ele dizia ou fazia, mas como fazia. Ele tinha uma maneira de me fazer sentir viva,
algo que eu nem percebia que estava faltando em mim há tanto tempo. Eu sabia que era errado. Ele era jovem, namorava minha filha e eu era casada. Mas esses pensamentos racionais não conseguiam abafar o calor que eu sentia quando ele estava por perto. Aquelas pequenas fagulhas que ele acendia em mim, quase sem querer, começavam a se transformar em algo que eu não sabia se era capaz de controlar. E, de forma assustadora, eu não tinha certeza se queria. Na noite de sábado, depois que todos foram dormir, a inquietação que me acompanhava o dia todo se tornou insuportável. Algo dentro de mim parecia pulsar, um misto de ansiedade, desejo e confusão que não conseguia entender. Coloquei um casaco grosso e fui até o jardim, esperando que o frio da noite me trouxesse alguma clareza. O ar era fresco, carregado pelo perfume das flores noturnas. A luz suave da lua iluminava o gramado, criando sombras dançantes que pareciam me observar. A brisa acariciava minha pele como um lembrete da minha solidão. Estava perdida nos meus pensamentos, tentando encontrar respostas para perguntas que eu mal conseguia formular quando ouvi passos atrás de mim. Meu coração deu um salto e me virei rapidamente. Era Rafael. Ele caminhava com aquela naturalidade quase magnética, como se pertencesse a qualquer lugar onde estivesse. Vestia uma camiseta simples que se ajustava perfeitamente ao seu corpo e uma calça de moletom que não escondia a firmeza dos seus movimentos. Seu sorriso era calmo, quase cúmplice, e por um instante senti como se ele soubesse exatamente o que se passava dentro de mim. "Não consegue dormir?" ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro que parecia deslizar pelo ar da noite. Balancei a cabeça, tentando me recompor. Não, às vezes minha mente não me dá trégua. Ele se aproximou devagar, parando ao meu lado. A proximidade dele era desconcertante, mas não de um jeito incômodo. Era como se ele carregasse consigo uma energia que preenchia todo o espaço entre nós. Ficamos em silêncio por alguns segundos, ouvindo apenas o som suave do vento e o farfalhar das folhas. "Sei como é", ele disse finalmente, olhando para o céu estrelado. "Às vezes, parece que o silêncio da noite é mais barulhento que qualquer outra coisa." Sorri de leve, surpresa com a precisão de suas palavras. Ele parecia entender algo que eu não conseguia explicar nem para mim mesma. Começamos a conversar, primeiro sobre coisas simples, depois sobre questões mais profundas. Ele tinha uma forma de ouvir que era desarmante. Não interrompia, não julgava, apenas absorvia o que eu dizia e respondia no momento certo. Quando mencionou seus próprios sonhos, desejos e até seus medos, senti como se estivéssemos nos conectando de uma maneira que ia muito além do que era apropriado. O tom da conversa mudou lentamente, quase sem que eu percebesse. O que era confortável começou a se tornar elétrico. Nossos olhares se cruzavam com mais frequência, e cada vez que isso acontecia, uma corrente invisível parecia passar entre nós. Ele se inclinou levemente em minha direção e, antes que eu pudesse pensar, senti o toque da mão dele sobre a minha. Seu toque foi hesitante no início, como quem pede permissão, mas havia uma firmeza implícita que me deixou sem palavras. O calor da mão dele na minha era uma sensação que eu não experimentava há tanto tempo que parecia algo completamente novo. "Você é incrível, sabia?" ele disse, a voz baixa e rouca, enquanto seus olhos mergulhavam nos meus. Eu deveria ter dito algo, deveria ter me afastado, mas as palavras pareciam ter me abandonado. Permaneci ali, imobilizada por um misto de desejo e culpa. Quando ele se aproximou ainda mais, o mundo ao meu redor pareceu desaparecer. O beijo foi inevitável, uma força que nenhum de nós parecia capaz de resistir. Foi intenso, cheio de urgência, mas também surpreendentemente doce. Os lábios dele se moviam com precisão, explorando os meus de uma maneira que me fez esquecer qualquer dúvida ou receio. Eu sentia as mãos dele subindo pelos meus braços, um toque que era firme e carinhoso ao mesmo tempo. Meu corpo respondeu de uma forma que eu não sentia há anos, como se cada fibra do meu ser tivesse despertado de um longo sono.
O ar ao nosso redor parecia mais quente, mais denso, enquanto aquele momento se tornava algo impossível de ignorar. Por mais errado que fosse, naquele instante, nada parecia mais certo. Eu não era da mulher de 45 anos, presa em um casamento sem paixão. Eu era apenas eu, redescobrindo o que significava ser desejada e desejando em retorno. E, pela primeira vez em muito tempo, permiti-me sentir. O beijo não parou ali. As coisas foram tomando proporções inimagináveis. O clima esquentou muito rápido. Suas mãos sabiam exatamente onde me tocar, me fazendo ofegar a cada toque. Os lábios macios sabiam exatamente onde se depositarem. E ali, naquele lugar, sem nem pensar em nada, eu me entreguei a ele. Me entreguei de corpo e alma. Na manhã seguinte, acordei antes de todos. O quarto ainda estava mergulhado na penumbra suave do amanhecer, e o único som era o leve canto dos pássaros do lado de fora. Meu coração estava acelerado e minha mente ainda revivia os momentos da noite anterior. Fiquei ali, deitada, olhando para o teto, esperando que a culpa me invadisse, como uma onda que derrubaria tudo o que eu sentia. Mas, surpreendentemente, ela nunca veio. O que surgiu no lugar foi algo completamente diferente, quase chocante. Uma sensação de confiança em mim mesma. Não era apenas sobre o que aconteceu com Rafael, mas sobre o que aquilo despertou em mim. Algo que eu achava que estava perdido para sempre. Levantei-me devagar, sem fazer barulho, tentando processar tudo. Quando desci para a cozinha, Rafael já estava lá. Ele estava de costas para mim, preparando café, e sua postura era tão relaxada que por um momento pensei que a noite anterior tivesse sido um sonho. "Bom dia", ele disse, sem se virar, como se soubesse que eu estava ali. Sua voz era tão tranquila, tão normal, que quase me desarmou. "Bom dia", respondi, minha voz soando mais firme do que eu esperava. Ele agiu como se nada tivesse acontecido, e eu fiz o mesmo. Era um acordo tácito, um segredo que carregávamos com uma leveza surpreendente. Ainda assim, enquanto ele se movia pela cozinha, o brilho de seus olhos quando me olhou de relance me fez entender que aquilo não seria esquecido tão cedo. Aquela noite ficou marcada em mim, não apenas pelo que aconteceu, mas pelo que ela trouxe à tona. Pela primeira vez em anos, me senti viva, desejada, capaz de despertar algo em alguém e em mim mesma. Essa energia renovada começou a se refletir em cada aspecto da minha vida. Comecei a mudar a forma como lidava com Tom. Não era algo premeditado, simplesmente aconteceu. Passei a me cuidar mais, a prestar atenção em detalhes que há tempos negligenciava. Troquei os pijamas velhos por camisolas que me faziam sentir bonita, penteei o cabelo com mais cuidado, coloquei um toque de perfume mesmo sem motivo aparente. Meu sorriso, antes raro e tímido, passou a surgir com mais frequência. Passei a procurar momentos de carinho com Tom, pequenos gestos que antes haviam desaparecido na rotina. Um toque no ombro enquanto ele lia o jornal, um beijo rápido antes de sair para o trabalho, uma risada compartilhada por algo bobo. Ele notou, claro. Como poderia não notar? No início parecia confuso, quase desconfiado, mas, aos poucos, começou a se aproximar. Notei mudanças sutis nele também. Olhares mais demorados, toques mais frequentes, conversas que antes eram raras. Havia algo diferente na forma como ele me olhava, um brilho que não via há muito tempo. Não era apenas sobre salvar nosso casamento, era sobre redescobrir a nós mesmos. Eu não sabia onde aquilo nos levaria, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que havia esperança, não só para nós, mas para mim mesma. Nos meses que se seguiram, meu casamento passou por uma transformação que eu jamais imaginei ser possível. Era como se algo dentro de mim tivesse despertado na noite em que estive com Rafael, e aquele despertar reverberou em todas as áreas da minha vida. Não contei a ninguém sobre o que aconteceu, nem pretendo. Não por vergonha ou arrependimento, mas porque aquele momento se tornou algo meu,
algo íntimo que guardo como um lembrete de quem sou e do que sou capaz de sentir. O que aconteceu naquela noite não foi sobre traição ou desejos proibidos, mas sobre redescobrir algo que eu pensava estar perdido para sempre: meu próprio valor. Rafael, com sua atenção e intensidade, me fez lembrar que eu ainda tinha um fogo dentro de mim, uma chama que precisava ser cuidada, não apenas por outra pessoa, mas por mim mesma. Com esse novo entendimento, comecei a olhar para Tom de forma diferente, não como o homem que me decepcionava com sua distância, mas como alguém com quem eu construí uma vida, que ainda tinha espaço para ser revivida. Não foi fácil no início. Ainda havia mágoas não ditas, barreiras invisíveis entre nós, mas, pouco a pouco, comecei a derrubá-las, um gesto de cada vez. Tom notou as mudanças. Ele começou a se interessar novamente pelos pequenos detalhes que antes pareciam insignificantes. Perguntava sobre o meu dia com verdadeira curiosidade, ria das minhas piadas bobas e até começou a planejar momentos a dois, algo que não fazíamos há anos. Nosso reencontro não foi um milagre, mas um esforço conjunto. Começamos a nos redescobrir, a encontrar formas de fazer com que a presença um do outro fosse um presente, não uma obrigação. Porém, o impacto de Rafael ainda estava lá, como uma sombra discreta que nunca desaparecia completamente. Às vezes, durante um jantar em família ou uma conversa casual, meus olhos encontravam os dele, e eu me perguntava se ele tinha ideia do quanto mudou minha vida. Ele continuava sendo o namorado de Janaína, sempre educado, sempre atencioso, mas mantinha uma distância respeitosa que me fazia admirar ainda mais sua maturidade. Com o tempo, minha gratidão passou a abranger tudo: meu casamento, meus filhos, minha casa e até mesmo aquele segredo que guardo. Ele não é um peso, mas uma lembrança, um lembrete de que, acima de qualquer rótulo, sou uma mulher que sente, que sonha, que deseja e que merece ser feliz. Hoje, não espero mais que alguém acenda meu fogo por mim. Aprendi que minha felicidade é minha responsabilidade. Ela não depende de ninguém além de mim. E enquanto guardo aquele momento como um tesouro escondido, continuo a cultivar o amor que redescobri com Tom e a vida que construímos juntos. Porque no final é isso que importa: sentir-se viva, conectada e, acima de tudo, em paz consigo mesma. E vocês já fizeram algo parecido? Deixem nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias reais como essa.